A presença cada vez mais forte do português brasileiro na fala de muitos moçambicanos é um outro aspecto observado pela professora Julieta Langa, mestre em linguística. Nota-se no vocabulário, nota-se em certas formas de construção de frases típicas brasileiras. A maneira como as pessoas usam o verbo ter. Por exemplo, esta frase: olha, tem dias que nos sentimos tristes. Veja como foi usado o verbo ter. Esse ter dia não é o típico do português europeu, porque no português europeu a frase ficaria da seguinte forma: há dias que nos sentimos tristes, ou seja, usa-se o verbo haver. No Brasil o correto seria tem dias que. Os moçambicanos acabam aprendendo essa forma de usar o verbo ter entre outras palavras. Então, neste vídeo aqui nós vamos fazer uma breve análise no português brasileiro e moçambicano. Na verdade, vamos ver quais são as formas pelas quais os moçambicanos aprendem o português brasileiro, e se você chegar até no final do vídeo, vamos ver algumas diferenças entre o português do Brasil e o português do Moçambique. Eu vou vos mostrar alguns termos que são usados de formas diferentes no português do Brasil e de Moçambique. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo no canal Gustavo Moçambique. Só para quem não me conhece, eu sou Gustavo Vicente e sou apresentador deste canal. E mais uma vez venho para entregar-vos mais um conteúdo relacionado com Moçambique. Para quem é novo neste canal, aqui eu apresento assuntos relacionados com Moçambique, desde a geografia, a cultura, costumes, práticas, tradições e mais. Então, se você ainda não é inscrito, faça logo sua inscrição. Ative também o sino das notificações para você ser avisado assim que entrar no vídeo no canal. Se você já fez isso, sem muita enrolação, vamos para o que nos interessa. Neste caso, para o assunto do nosso vídeo. Como eu falei na introdução, hoje eu vou vos apresentar quais são as formas pelas quais nós moçambicanos aprendemos o português brasileiro. Dentre as diversas formas pelas quais nós aprendemos o português brasileiro, destacam-se duas que são principais. A primeira é telenovelas. Todo mundo sabe que em Moçambique existe uma forte influência das telenovelas brasileiras, e uma das TVs mais influentes em Moçambique é a TV Record. As telenovelas que são transmitidas por essa TV têm influenciado bastante na fala de muitos moçambicanos. No início do vídeo, eu dei exemplo do verbo ter. Hoje em dia, é muito normal os moçambicanos usarem o verbo ter no lugar do verbo haver. Hoje em dia, devido a essa influência das telenovelas brasileiras, é muito normal encontrar um moçambicano dizer hoje tem sol. Normal deveria ser hoje há sol, porque nessas situações o correto, segundo o português europeu, é há sol. Deve-se usar o verbo haver. Porque nas telenovelas, os moçambicanos têm ouvido as personagens usarem o verbo ter no lugar do verbo haver. Acabam também adotando essas formas de falar. Ou simplesmente muitos dizem que tem dias que não sinto vontade de fazer nada. Tem dias que tenho vontade de comer muito pão. Existem muitas outras expressões que nós moçambicanos aprendemos nas telenovelas brasileiras. E na opinião da professora Julieta Langa, mais do que as novelas transmitidas aqui, as igrejas brasileiras têm influenciado muito no jeito de falar de muitos moçambicanos. Porque todas essas pessoas que frequentam a igreja e todos os dias participam nos serviços da igreja por via de televisão ou rádio, é essa língua que recebem. Então, torna-se também uma língua de grande prestígio. Além dessas duas formas pelas quais nós aprendemos o português brasileiro, existe a terceira, que também é importante: material acadêmico brasileiro nas universidades moçambicanas. Gabriel Gopi diz que além das igrejas e telenovelas, existe muito material acadêmico nas universidades moçambicanas e que, na opinião dele, acaba por disseminar o português usado no Brasil. Imagine que um professor, por exemplo, consuma material brasileiro e, na sala de aula, em pleno exercício da sua atividade, faça o uso de certos termos brasileiros. Há muita facilidade de muitos alunos assimilarem. Assim afirma o Gabriel Bocchi. Além dessas três formas que eu já apresentei, existem várias
Uma delas é internet. Muitos moçambicanos, na verdade, que usam a internet, eles costumam encontrar lá na internet muitos conteúdos brasileiros, como por exemplo no YouTube. Muitos moçambicanos que gostam do YouTube, eles consomem muito lá o conteúdo brasileiro. Agora, diante dessas formas, né, da internet, da TV, da rádio, das igrejas, das telenovelas, nós acabamos nos envolvendo e acabamos sim aprendendo o português brasileiro. Então, se você chegou até no final deste vídeo, tá de parabéns, porque agora eu vou mostrar algumas palavras, na verdade um quadro que eu fiz aqui, de certas palavras do português brasileiro, nesse caso, certas diferenças entre o português brasileiro e o português moçambicano. Em primeiro lugar, vamos ver algumas palavras que são verdadeiramente esquisitas, que existem no vocabulário do português moçambicano e do português brasileiro, mas elas têm significados totalmente distintos. Primeiro é a palavra rapariga. Bom, a palavra rapariga em Moçambique significa menina, moça. No Brasil significa prostituta, meretriz ou amante. É muito estranho para mim isso. E também existe outra palavra que é meio esquisita, que é papaya. Bom, aquilo que é papaya em Moçambique, no Brasil é mamão. Para nós, mamão seria aquele indivíduo que ainda está a ser amamentado, né? Um bebezinho ou um animal, né? Que ainda mama, que ainda depende do leite materno. Agora, mamão para os brasileiros é papaya. São questões de vocabulário, eu acho, né? E também existe a palavra caril. Bom, caril para nós é molho de qualquer tipo de verdura ou qualquer tipo de carne. No Brasil significa pó indiano ou molho que entra esse pó. Existe também o termo relevado, refere-se a um sítio que tem relva. E que enquanto no Brasil eles dizem gramado, um sítio que tem grama. Por aquilo que os brasileiros chamam de grama, para nós chamamos de relva. Matapa, para nós são folhas de mandioqueiras. Existe também a palavra maçaroca. Bom, maçaroca no Brasil já é outra coisa, que para nós é o milho ainda úmido. Para os brasileiros significa roto de cabelo. Existe também a palavra chapa. A palavra chapa em Moçambique tem dois significados. Chapa de zinco, esse negócio aqui, ó. Chapa de zinco. Também podemos designar automóvel, autocarro. Enquanto no Brasil, chapa é simplesmente parceiro, amigo. Muito estranho, coisas totalmente contrárias. Existe também a expressão exame de admissão. O brasileiro simplifica numa só palavra: vestibular. Bom pessoal, essas são as palavras que eu tinha preparado, né, como bônus para quem chegou até no final do vídeo, né? Tá de parabéns se você chegou até no final deste vídeo, muito obrigado também. Então, este é o vídeo que eu tinha preparado para vocês no dia de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E se você aprendeu alguma coisa e queira comentar, ou tem alguma palavra que queira compartilhar comigo, pode deixar aqui nos comentários, ok? Acredito que você não vai ensinar a mim só, vai ensinar também a outros que irão assistir este vídeo, porque com certeza irão olhar nos comentários, ok? Então pessoal, nos encontramos no próximo vídeo. Assista outros vídeos nos quais eu falei sobre o português brasileiro, moçambicano. Tem dois vídeos que eu falei sobre este assunto, vou deixar os links na descrição deste vídeo. Pessoal, estamos juntos, tchau!